sex shop não é coisa para pervertidos. É coisa de gente que quer viver mais prazer. E hoje no Pode Desejar a gente vai falar sobre quebra de tabus. Quem que entende disso? É a nossa convidada de honra que traz muito assunto pra você, trabalhar você consigo mesmo com muita coragem e leveza, a Deise Rosa. Seja bem-vinda ao Pode Desejar. Obrigada, que honra poder estar aqui com vocês, que a gente possa ter um bate-papo muito leve, gostoso e cheio de prazer. Ai, que delícia! Conta pra gente um pouquinho, quem é Deise Rosa? Bom, ai meu Deus, eu sou psicóloga há mais de 20 anos, sou casada, tenho 2 filhos e gosto de curtir a vida e todos os prazeres que a vida nos proporciona, inclusive o sexo. Uau! Já gostei. E hoje o nosso papo já é tabu sem prazer, né? E como que é? Em pleno 2025, tem muitos tabus aí sobre o prazer, sobre o sexo? Tem muitos tabus. Na verdade, nós temos muitos tabus, principalmente no universo feminino. Isso tem todo um contexto histórico-cultural, que vem de um monte de situações onde a mulher ela não podia, e ainda, entre aspas, não pode, estar em contato com os prazeres que são presentes de Deus no nosso corpo também. Então, tem toda uma dificuldade aí, cultural mesmo, que é aprendido, né? De mãe, de tias, de avós, de tataravós, enfim, que vem todo um sistema onde tudo isso é muito repreendido. E carrega-se um pouco esse movimento, né? A gente pode observar desde uma gestação. Se a mãe está grávida de um menino, o que geralmente fala? Nossa, vai ser um meninão, vai ser um ticudão, não sei o que lá, enfim. Como se eu já começasse a cobrar desse menino uma super virilidade. A mãe tá grávida de uma menina, o que geralmente falam pro pai? É agora de consumidor passará a ser um fornecedor, como se essa questão da sexualidade já vem impregnada de uma maneira muito inadequada nesse universo. Se a criança é pequenininha, o menininho, mostra o pipi pra todo mundo ver, né? O que é péssimo, até porque é importante a gente fazer um alerta que é tão ruim isso, porque a gente nunca sabe. O meu filho tá mostrando os órgãos genitais pra quem? Inclusive pode ser pedófilos. Então é um perigo fazer isso precisa acabar. Agora, a menina tá lá de boa, brincandinho com as suas bonecas, de perninha aberta, meu Deus, fecha essas pernas, de onde já se viu uma coisa dessa? Então, a gente cresce escutando, fecha essas pernas. Exatamente. Mas daí a gente casa. E aí a gente precisa abrir as pernas. E agora? Abre a perna, fecha a perna, abre a perna, fecha a perna, e a gente nunca sabe o que faz. Aí vem um tabu, porque aí começa, inclusive, ter problemas no casamento por conta disso. Deise, nós já começamos quente. A gente fez uma pergunta, ela já jogou aqui na mesa. O que a gente sempre fala e comenta, o quanto é diferente a criação do homem e da mulher. E daí depois a gente cresce e não sabe o porquê que a mulher é um fogão a lenha e o homem é um micro-ondas. Exatamente. Né? E essa diferença, ela é tão ruim para nossa cultura, porque assim, o homem, ele tem um contato com o seu órgão sexual com muito mais facilidade. Cedo. Né? Ele, até porque ele precisa pegar para fazer xixi. Geralmente tem lá um nome, um apelidinho, um apelidão, uma coisa assim. A mulher, para ela se ver, ela precisa de um espelho. Uhum. Né? Então já começa uma diferença aqui. E além de tudo, né, tem esses fatores voltados para essa sexualidade, que é isso, esse menino nem nasceu, ele já tem que ser o ó do borogodó. E isso também é um peso muito grande para o universo masculino, isso também tem uma cobrança muito grande, né, de eu ter que ser viril o tempo inteiro, ter que estar o tempo inteiro ativo, como se tudo girasse em torno da sexualidade. E na mulher, nada pode girar em torno da sexualidade. E aí esse casal, uma hora vai se encontrar. E aqui vai ter divergências, e aí vai acontecer um monte de problema de casamento, que aí vem parar no meu consultório. Sim. A gente precisa resolver o que está acontecendo aqui. E quantas mulheres crescem acreditando que, eu não gosto, eu não quero, eu não sei, mas talvez nunca tiveram a oportunidade de realmente dizer, opa, esse negócio é bom, o meu corpo tem. E eu sempre falo, né, que se esse corpo proporciona sensações prazerosas, né, esse corpo tá aqui, ele é um presente divino, que ele também pode ser olhado para isso. Só que aí tem que quebrar alguns tabus. Exatamente, são os tabus que a gente... E eu falo assim, que às vezes é difícil até pra gente que vive nesse mundo, na hora de... Porque eu tenho uma filha de 13 anos.
Então, ela tá nessa fase em que eu preciso conversar, em que eu preciso explicar. Ontem mesmo, ela chegou da escola e falou assim, mamãe, a gente tá aprendendo sobre sexo. Né? Então, você tem que entrar nesse assunto, você tem que falar nesse assunto, e às vezes a gente não tem um manual de como ser, de como falar, de como ser mãe. É por isso que é tão importante, né, Deise? O acompanhamento de um profissional, até mesmo, eu falo que até mesmo para ser mãe, a gente precisa desse acompanhamento, dessa troca de experiências. Ter até esse por conhecimento, autoconhecimento nosso com a gente, pra gente conseguir transferir isso pros nossos filhos, né? Exatamente. Por isso que eu cheguei pra Daiane e falei assim, Daiane, nós precisamos... Ela me procurou e falou assim, olha, eu quero fazer alguma coisa junto com você. E eu tinha na mente, hoje você chegou aqui e perguntou, tinha na mente assim, eu quero ter o meu podcast. E aí ela me procurou, eu falei assim, olha aí, vamos juntar as coisas justamente por isso. Pra gente trazer esse conhecimento, essa troca de experiências que eu acho tão necessária, né? Porque às vezes, você falando isso para uma mãe que tem uma filha de 10 anos, de 11 anos, ela vai entender que ela precisa lidar diferente. E quando a gente fala de tabu, eu já vou até antes da gente falar de sexo com eles. O tabu começa pela própria menstruação. Onde, se você... Aqui, a gente tá numa festa e de repente, nossa, minha menstruação desceu e eu peço, você tem um absorvente pra me emprestar? Geralmente a gente já começa assim, você tem um absorvente pra me emprestar? Com vergonha. Com vergonha. E aí, se você tem um absorvente, você vai na bolsa, ou então vamos lá no banheiro, ou então a gente passa na bolsa como se a gente fosse duas criminosas, passando drogas. A droga. Verdade. E na verdade a gente só tá passando um absorvente, onde todas as mulheres menstruam. As que não menstruam é porque estão com algum hormônio bloqueando isso, mas a menstruação é algo natural. Só que não é tratado como algo natural. Então, imagina falar de sexo. Assim porque, como assim, se o falar menstruar, de sexo. se o menstruar, que é mensal, né, que todas as mulheres têm, as que transam e as que não transam. Sim, todas têm, exatamente, entendeu? Todas têm. Todas têm. É um tabu, e aí começa, porque assim, e a gente precisa falar sobre isso, inclusive com os meninos. Né? Que é pra respeitar, assim, que a menina tem isso na adolescência. Eu falo muito com o meu filho. Né? O quanto, assim, muitas vezes eu vejo as mães, assim, elas se escondem na sua menstruação. Não, a criança tem que saber que aquilo faz parte da vida do adulto. Meus filhos chamavam de absorvente interno de fralda. É a fralda da mamãe. Né? E aí eu falava assim, a fralda da mamãe tem um outro nome, mas ele faz o serviço de uma fralda mesmo, porque para eles entenderem. Então, o adulto acontece isso e isso. Então, como um processo realmente de uma forma natural. Porque você, menina, vai menstruar e você, menino, vai conviver com uma mulher que vai menstruar. Que vai menstruar. Então, assim, e aí, quando a gente fala de sexualidade, já começa por esse tabu, onde eu não posso falar, onde eu não... Então, pera, se a gente não consegue trazer isso como natural, né, em 2025, então, o que a gente espera, né? Como é que eu vou falar da sexualidade? E em contrapartida, enquanto as mulheres estão aqui nessa coisa, os homens estão no universo de pornografia muito mais elevado. Muito. E você trouxe ali você trouxe 2 pontos muito importantes, né? Porque você falou assim que a criança, ela já cresce tendo contato com os órgãos, principalmente vai fazer xixi, já tem. A mulher, ela precisa de um espelho. Só que a gente não pode ter esse espelho, porque fecha a perna, não pode olhar. Eu vejo assim que às vezes a menina, por mais que ela é criança, não pode ficar sem blusa, ela tem que ficar com a blusa, por mais que às vezes nem formou o peitinho. Coloca a calcinha, não pode ficar só de calcinha, porque o piá pode ficar só de cueca. E como isso já a criança começa a crescer com isso, né? Sem contar a menstruação que você falou. E como a gente desconstrói esses tabus? Você sabe que, assim, em relação à questão da roupa, eu acho que é muito difícil a gente desconstruir e até perigoso. Por quê? Porque, infelizmente, a gente tem um número de pessoas pedófilas que estão por aí. E que não são monstros e desconhecidos. São pessoas que convivem com as crianças, entende? Então, aí, quando a gente pensa, não deveria ser assim. Não deveria ser assim, porque para aquela criança não tem problema nenhum essa menina andar pela casa de calcinha, andar num ambiente... Mas o perigo não está nela, o perigo está nos outros. Sim, mas até piá, né? Até menino eu falo que a gente tem que cuidar. É isso, o perigo está nas crianças. Se a menina não poderia, o menino também não poderia. Às vezes eu vejo alguns movimentos assim, deixa a criança peladinha, andando em tal lugar.
Não, e não é pela criança. Não é pela criança. Pela maldade de outras pessoas. É pela maldade dos adultos que a gente preserva a desconhece. criança. Mas isso é uma coisa. Preservar é uma coisa. O tabu do não pode, é feio, é proibido. Isso é outra coisa. Né? Então a gente precisa cuidar desse espaço infantil, de cuidado, e aí também, e às vezes até nisso, né? Como é que eu vou cuidar do órgão sexual dos meus filhos? O que eu falo pra eles, né? Então, você vai fazer xixi, ou então, olha, você vai tomar um banho, você tem que limpar o seu pipi, você tem que baixar a cabecinha do pipi, a pelezinha do pipi. Então, eu posso explicar isso. E aí, ao mesmo tempo que eu vou falar esse pipi, eu também tenho que lembrar ele que existe um outro nome, né? Mas eu falo desse pipi como eu falo do joelhinho, que ele tem que lavar a cabecinha, que ele tem... Né? Com uma naturalidade. E aí, quando a gente traz o nu de forma muito mais natural para uma criança, ela também cresce sem tanto tabu. Né? Sem tanta dificuldade com o seu próprio corpo. No que você colocou pra gente até agora, o que podemos perceber é que, para a gente desconstruir o tabu no geral, porque quando a gente fala em tabu, abrange muita coisa. Muita coisa. Mas o que vem primeiro, pelo menos na minha cabeça, não sei se é porque a gente tá nesse meio da sexualidade, né? Mas o que vem à sua cabeça quando a gente fala tabu é sexo. Porque eu acho que o maior tabu dos adultos é o sexo, e principalmente das mulheres. Então, pelo que eu entendi agora, na sua concepção, no que você colocou pra gente até agora, a gente precisaria começar a desconstruir esse tabu que gera em torno da sexualidade nas crianças. Começar de uma forma, trazendo esse nu mais natural, onde a criança entende que faz parte, é o meu corpo, eu preciso cuidar da minha higiene, e que sim, quando eu faço um cafuné gostosinho, mexer no meu pipi, na minha pipeca também às vezes a malícia é do adulto, mas eu preciso também lembrar essa criança que, veja, a gente precisa tomar um cuidado, ninguém pode relar aqui, ninguém pode relar ali por segurança, então é trabalhar a coisa do corpo como natural, que me proporciona algumas sensações gostosas, mas de alguns cuidados também, para não me machucar ou coisa parecida, né? E depois de adulto, né, a gente tem hoje, sim, algumas dificuldades do universo feminino, de falar sobre isso com as amigas, enfim, de falar muitas vezes até para si mesmo. Né? Nossa, acho que eu gostei disso. Acho que eu não gostei daquilo. Ai, não posso nem pensar nessas coisas. De assumir que gostou, né? De assumir que gostou, de assumir que aquilo foi bom, de assumir que isso é legal. Porque assim, eu sempre costumo dizer, me corrijam se vocês acham que eu esteja errado, mas eu falo que o ato sexual em si, ele pode ser várias coisas. Ele pode ser uma das coisas mais lindas entre um casal, de uma relação de unidade gritante, amor incrível, uma das coisas mais lindas que existe de união. Né? Quando a gente fala o quanto se encaixa perfeitamente. Ao mesmo tempo que esse mesmo ato sexual, ele pode ser uma coisa extremamente nojenta, ele pode ser uma coisa extremamente agressiva, ele pode ser uma coisa extremamente rude, violento. Então, ele pode ter várias denominações conforme a relação. Então, quando a gente fala de sexualidade, é muito além de pênis e vagina e vulva. Nós estamos falando de um corpo inteiro que tem que estar naquela relação. E quando eu tô mais leve comigo, né, sem tantas neuras irem comigo nessa relação, eu consigo estar de forma mais leve para que aquilo seja uma relação de união muito maior. E aí, nesta união, eu consigo sim poder sentir os prazeres que o meu corpo proporciona de uma forma realmente leve, sem tantas culpas, e ai meu Deus, e será que eu não vou pro céu, e coisa parecida. Eu entendo que a construção de muitas coisas do próprio tabu vem de um contexto histórico mesmo, de controle de comportamentos, né? Se a gente for pensar, o homem só sabe que é pai mesmo por um DNA ou se ele for muito parecido. A mulher sabe que ela é mãe. E então, pensa, hoje nós temos um DNA. Mas pensem isso há muitos anos atrás. Tinha, né? Então, assim, onde a gente tinha todo mundo namorando e pegando geral. Sim. E aí começou a época do feudalismo, de ter os patrimônios. E agora, essa terra é minha? E se eu morrer? Quem será meu herdeiro? Então, como que eu vou ter certeza disso? Que é o meu herdeiro. Quem é o meu herdeiro para eu deixar as coisas que eu briguei para ter? Então, para a construção de certezas disso, também vem um movimento de controle de comportamento. Uma das formas de controlar o comportamento das pessoas é colocando alguns medos. E o medo religioso, e aqui eu não estou falando específico de nenhuma igreja, eu estou contando, né, um fator histórico, quando você tem medo
medo do inferno, medo de não ir pro céu, coisa parecida, esse medo controla o seu comportamento. Então, a gente precisa controlar quem? Aquelas que procriam. E aí, para eu ter certeza que o seu filho, eu homem, que o seu filho é meu, você precisa estar só comigo, né? Numa época onde talvez existiam muitas pessoas com muitas pessoas. Sim. Então, começa a controlar alguns comportamentos e isso vai funcionando. Porque, ó, se você olhar pro lado, não pode. Se você ter relação com outro homem é feio. Se mulher tem que tal coisa, tem que casar. O próprio ter que casar virgem, né? Vem com essa coisa assim, é garantia, é minha. E a mulher só poderia ter um homem. O homem poderia ter várias mulheres. Então, vejam, quando a gente fala de sexualidade no contexto histórico, já vem com esse movimento. O quanto muitos homens, inclusive, eu acho isso uma judiação quando fazem, né? Do tipo assim, ficou adolescente, vai direto pra zona. E assim, viu? Às vezes esse menino nem quer, às vezes nem é isso, às vezes isso foi um trauma na vida de muitos deles. E o quanto foi ensinado do tipo, você virou hominho, agora você tem que ser o viril. E existe um sofrimento muito grande, a gente observa esse movimento muito tenso. Então, nós temos 2 leques, do 8 e do 80, né? Onde essa mulher, então, ela tem que ser só deste homem, só minha. Por quê? Porque se ela tiver filhos, eu tenho certeza que eles são meus. E aí, eles serão os meus herdeiros. E aí, claro, como é que eu controlo? Porque essa mulher, ela tem prazer, o corpo dela também tem regiões de prazer. Para controlar isso, eu preciso achar um jeito disso. E o controle do medo é uma forma de controlar comportamento. E os homens, a sociedade, né, principalmente no machismo, traz muito isso, fazendo com que nós mulheres se sentimos inferiores, né, quando a gente não tem. Porque olha a história, né, você vem trazendo de lá de como que era, e a gente se sente daí já inferior. A gente já entra num relacionamento se sentindo inferior por conta do que vem ser pregado da sociedade, né? Eu fico pensando quantas mulheres, quantas nossas avós, bisavós, tataravós, enfim, que elas foram para casamentos arranjados, muitas vezes, sem ter emoção, sem ter afeto. Quantas foram parar numa lua de mel sem fazer a mínima ideia do que que era. O que era uma relação sexual. Quantas tiveram aquilo lá como algo, socorro, me tira daqui, mas daí ninguém pode tirar daqui porque você já casou. E é isso. E aí, assim, quantas morreram sem sequer saber o quanto esse corpo podia também proporcionar coisas prazerosas para ela. O quanto essa relação podia ser uma relação de afeto gostosa. Mas a gente eu vou até além aqui, vamos lá, 2025, ainda a gente tem muitos relacionamentos onde a própria união sexual desse casal é uma união ruim. Por quê? Porque eu, homem, aprendi a sexualidade lá no vídeo pornô, onde... Posso usar palavras mais chulas? Pode. Sim. Aqui não pode desejar, a gente... Pode, então tá bom. A gente traz o conhecimento e fala tudo de verdade. Então, assim, se a gente for pensar, onde o homem aprende relação sexual? Porque esse é o tipo de conversa que a mãe não teve, e que os pais também não tiveram. O pai não teve. Também, só fala que ele tem que ser viril, mas o pai também... só fala, você vai ser o pegador, mas e aí? Pai, como é que é ser pegador? Como é que faz isso? Ou quando não leva pra uma casa noturna, pra você joga lá e toia. E aí faz como? Mas ninguém me explicou. E aí eu vou lá, eu pego um vídeo pornô pra aprender como faz. E aí vamos lá. São vídeos feitos por atores. Com edições. Veja bem, eu sempre falo que, às vezes, para você ir trabalhar, a gente pode estar num dia ruim, eu preciso colocar um sorriso no rosto e vou. Porque isso é ser adulto. Se é minha profissão fazer parte lá daqueles vídeos... Coloca um sorriso no rosto e vamos lá fazer o meu trabalho. E vamos fazer o meu trabalho. Porque aquela... Uma vez eu assisti um vídeo de uma moça que fazia... uma atriz pornô. E ela falava, algumas pessoas colocam jaleco. E incorporam a sua profissão e vai. Eu tiro a roupa. E coloco a minha profissão e vou. E aí eu entendo que ali é meu trabalho. Então, se eu precisar fazer caras e bocas e gemidos, eu farei porque é o meu trabalho. Como alguns fazem relatórios, porque é o seu trabalho. Então, não é algo... 100% prazeroso, não é algo 100% natural e assim por diante. Porém, o homem, o menino, eu vou lá e assisto este vídeo.
E aqui, por favor, eu não estou falando contra os vídeos, não é isso. Cada um assiste o que quiser. O que eu estou dizendo é o quanto isso é ensinado. E aí é ensinado de quê? A forma de que a mulher vai fazer caras e bocas, eu vou lá na meteção e vai ser maravilhoso e foi lindo. Aí eu vou pra mulher real. Aí a mulher real. Socorro Deus. Porque a mulher real não é só a meteção que vai me dar prazer. Pelo contrário, a meteção nem é o pelo contrário. E aí, quantos anos demora para esse homem entender que não é só na penetração que o negócio fica bom para uma mulher? Daisy, e eu acho, eu ainda complemento a sua fala, dizendo que muitas mulheres também não sabem disso. Claro que não. Porque elas entram numa relação. Hoje, a gente vem falando das nossas avós, das nossas mães. Hoje, temos o Pode Desejar para tentar quebrar um pouco disso e fazer com que as mulheres se conheçam e saibam que elas também devem e podem sentir prazer. Caso elas queiram, né? Mas eu vejo Mas nos quantas vão atendimentos- ter vergonha de assistir justamente porque, ai meu Deus, esse Não nome... pode ver. Isso! Eu não posso ver, porque daí vai que alguém descobre que eu estou, assistindo um lugar que estão falando sobre este assunto. Vão me achar uma pessoa pervertida, vão me achar uma pessoa que tem relação sexual. Exato. Mas olha, infelizmente, ainda em 2025 existem muitas mulheres que não sabem que ela não vai ter, muitas vezes, um orgasmo na penetração, que ela precisa de um estímulo diferente. Mas nem só por isso, né? Porque, olha, no sex shop mesmo, nós falamos, né? Quantas mulheres têm vergonha de ir no sex shop, por quê? Vai ser titulada como biscate, porque isso não pode, porque isso não cabe. Ela... Ô, Daisy, porque esse tabu é muito grande, que vergonha, né? De ir no sex shop. Como que eu vou entrar num sex shop? Eu fiz até um produto. vídeo, gente, na Chocolate com Pimenta. Com as pernas. Como entrar. Assim, ó, é um passo na frente do E outro. ela se importa muito com a opinião alheia. Como trabalhar isso, sabe? Tirar isso, porque assim... Guria. Eu não sei se a gente consegue tirar, sabe? Não é Eu tão acho simples que, assim, né? eu não sei se a gente consegue tirar, porque nós estamos falando de uma sociedade, não é só dela. Talvez o que a gente precisa é entender que, assim, peraí, eu sou uma adulta, casada, divorciada, namorando, não importa. Sou eu que pago minhas contas? Então aqui... E mesmo que não sou eu que pago minhas contas, mas eu sei mais ou menos o direcionamento da minha vida. Então, não necessariamente o outro tem que ter uma questão comigo ou não de dizer se eu tô certa ou se eu tô errada. Mas imagina o que os outros vão pensar. Veja, quando a gente fala de relacionamento, por exemplo, de casamento, uma das coisas que difere eu e meu marido e eu e meus amigos homens, é que aqui neste casamento existe uma relação sexual, existe uma relação de afeto, existe uma relação de troca de carinhos. Então, se eu não olho para este lado da minha relação, é uma relação que terá problemas. E se eu sou casada ou eu namoro alguém e eu quero que essa relação dê certo, eu preciso investir um pouco nisso, inclusive em mim. Porque se eu estou bem com a minha sexualidade, automaticamente eu também direciono o outro para questões do meu corpo que eu gosto. Eu direciono o outro para assim, do tipo, viu? Vamos devagar nessa meteção aí. Não é assim que eu gosto. Não é assim que eu gosto. Só que mas se eu falar, o que o moço vai pensar? Vai pensar que você se conhece. Exatamente. Eu justamente falo isso, Daisy, que numa relação, num casamento, num namoro, numa relação de homem e mulher, o sexo é 50%. Exato, é muito importante. Se você não vai bem com aquela parceria, no sexo, muitas vezes eu vejo casamentos acabarem porque o sexo não vai bem, mas o amor não acabou. Um casamento sem sexo, a não ser que os dois sejam assexuados. Aí tudo bem, aí vai viver os dois bem. Mas quando um gosta mais, outro gosta menos, eu vi pertinho de mim um relacionamento acabar porque ela dizia com todas as letras que não gostava de sexo. E ele falou assim, eu não consigo viver sem sexo. Mas ela comprou isso como uma verdade. Ela comprou isso como uma verdade e não foi buscar uma solução, porque né? aí também... E assim, vamos lá. Eu não gosto... Até porque eu não posso gostar, porque se eu gostar eu vou assumir para o mundo que eu sou a biscate.
que eu sou sei lá o quê, que eu sou esses tabus de palavras que a gente tem. Então, assim, quando você me diz, tem como acabar com isso? Eu não sei se tem como acabar com isso, porque muitas vezes vem das próprias amigas, são as próprias mulheres que fomentam. Sim, a gente tem os homens que também fazem julgamentos, mas a gente tem muitas mulheres que fazem muito julgamento. E que se conhece, né? sabe, né? Exatamente. Então, assim, o quanto, em vez de eu incentivar a minha colega, vamos lá comprar um negócio para apimentar a sua relação com o seu parceiro, vamos lá fazer tal coisa. Ai, você vai lá? Meu Deus, mas me leva junto, mas não me leva porque eu tenho vergonha, né? Porque, na verdade, fica um pouco isso, assim, tipo, vou, mas eu quero, mas não posso, eu quero, mas, né? Então, sem assim, contar aquelas que proíbem de você nem falar, né? Porque tem amigas que você não pode nem falar. Não vai falar que eu vim aqui, não vai falar que eu tava aqui. Mas você sabe que é exatamente isso. Eu tenho amigas que falam assim, Ivone, o meu casamento mudou depois que eu te conheci. A minha percepção sobre sex shop mudou depois que eu te conheci. Então, de repente, é a construção de outras pessoas que trabalham nesse ramo também, a maneira com que elas levam esse produto, com que elas falam desse produto, Exatamente. também constrói todo, Exatamente. né? E isso na cabeça da mulher, de que ela vai entrar no sex shop e tá fazendo coisa errada, perversão. E não é isso. Então eu falo, o pode desejar é justamente para isso, para que a gente incentive. Né? Eu posso entrar num sex shop, eu posso entrar num motel com o meu marido, com o meu namorado, coisa parecida. Para quê? Para lembrar que nós somos um casal. Até porque, principalmente quando o casal começa na fase dos filhos e os filhos pequenos, é uma fase em que o corpo da mulher ele tá voltado pro amamentar, para vida, pro filho, para as crias de um modo geral. E o casamento vai ficando um pouco de lado, né? Então, não é uma coisa que tem que ser sempre, mas uma surpresinha de vez em quando, um sexo diferente, uma pimentada um pouco no casamento. O quanto isso é importante para esse casal se reconectar aquilo que talvez... Porque assim, e aqui a gente começa a ter problemas sociais no relacionamento. Eu costumo brincar que assim, se eu falo para uma mulher que a vulva dela, que a vagina dela não funciona, tá fazendo xixi, tá bom. Tá tudo certo. Essa é a resposta. Se eu falo para um homem, que, olha, seu pênis não funciona, morre o homem. No trabalho, na vida, nos amigos, em tudo. Se eu falo para um homem que ele tá gordo, você vê? Chope, demorei para conseguir tudo isso aqui. Se eu falo pra mulher que tá gorda, morre a mulher. No trabalho, na vida, enfim. Então, nós somos cobrados por coisas diferentes. A sexualidade para o universo masculino, ela tem uma importância. E não é que o homem sente mais prazer do que a mulher, não. Existe uma questão cultural em volta disso, onde esse homem tem que estar viril o tempo inteiro, tem que estar ativo o tempo inteiro, enfim. E aí, para isso, ele tem uma busca maior de estímulos e etc. E aí a gente sabe que a gente tem um mercado que investe muito no universo masculino para venda, para compra, para tudo. Claro, e aí a mulher fica ali, né? E às vezes isso não é o mais importante para ela. E se esse casal começar a ter alguns problemas, ou por exemplo, ter filhos, esse filho passa a ser em primeiro lugar. Começar a ter, sei lá, problema na casa, problemas com a família, tudo para a mulher vai sendo colocado em primeiro lugar e por último o seu desejo sexual. A gente fala que até o frango que ela precisa tirar do freezer é mais importante do que a relação e não é nem sexual. só a relação sexual. Porque às vezes assim, eu preciso ter relação hoje por conta do meu marido. Ok, beleza, eu vou lá. Foi bom pra você, ótimo. Mas eu tô falando, o seu próprio prazer, ele é lá embaixo. Sempre lá embaixo. Enquanto pro homem não é. Então aí a gente já começa São os graus de importância, a gente já começa a ficar muito diferente um do outro. Eu vejo assim que também... trazendo esses graus, né? Por exemplo, a mulher quando tá estressada, o homem não pode chegar perto, não fala comigo, não faz quando tá na famosa TPM, né? O homem não, quando ele tá estressado, que ele tá no auge, ele já quer descarregar em você. E eu falo pra mulher assim, eu ainda até brinco, eu falo pras minhas alunas assim, gente, quando eu tô estressada, eu preciso também ter relação, porque é o meu momento que eu também de extravasar. A gente tem que desmistificar que é só o homem que traz essa leveza. Não, pra mulher também traz. E é muito complicado, é complexo, né? Porque aí no já seu começa... consultório, você acha que esses tabus, né, dentro do relacionamento, quando eles vêm e trazem pra você que esses tabus dentro do relacionamento, é possível ter salvação? É possível mudar isso? Claro que é. Quando eles trazem isso, porque quando vem muito forte o tabu, né? Eu falo que pra tudo tem solução nessa vida. Você sabe que eu mandei fazer uma vez uma pererecona.
uma vulva bem grande de feltro. Eu queria algo que não tivesse cara igual. Eu queria uma coisa que tivesse uma coisa bem lúdica mesmo. Sumiu, gente. É tão engraçada a minha história com a minha Gina. Eu apelidei ela de Gina. A minha Gina sumiu. E aí eu levei pra casa, eu comprei a vulva, comprei o pênis, o peito, enfim, né? Um úterozinho, para trabalhar a questão lúdica. E qual era a ideia? Trabalhar os homens, para que os homens conheçam o que é o aparelho da mulher. Onde é o clitóris? O tal do clitóris que todo mundo fala, mas ninguém fala pro homem onde é. Ele tá, porque Então assim, olha, você tem que acionar o clitóris. Ele acha que ele jura que é lá dentro do céu da boca, mas não sabe onde que é o treco. Tá ali, porque as pessoas não ensinam isso, né? Eu falei assim, não, eu preciso fazer um treco pra ensinar isso aqui. Por fim, a minha vagina sumiu. Aí... Não, e pera. Aí vou cortar isso aí, minha vagina sumiu. Minha vagina sumiu. Presta atenção. E eu dele procurar. Gente, eu tinha levado pra casa, depois eu tirei da casa, tinha ensinado pros meus filhos o que era, papapá, enfim. E eu falei assim, gente, vocês viram a vagina da mamãe? Vocês viram? Gente, tem que estar aqui em algum lugar, tem que estar em algum lugar. Um dia, a gente tava com um monte de pessoas, meu filho era pequenininho e falou assim, mamãe, você achou a tua vagina? Não, gente, tá tudo certo, a minha tá aqui ainda bem, é outra. Por fim, sumiu a minha Gina. Por fim, mandei fazer outra, uma pequenininha, uma bem grandona. E qual era a ideia? A ideia era para ensinar os homens o que era. E você acabou ensinando as mulheres. Eu ensino as mulheres. Olha aqui, criatura, isso aqui é um clitóris. É tudo esse treco aqui que tem. Não é só essa pontinha, não, é tudo. Então, você precisa estimular. Isso aqui é seu corpo. Você tem tudo isso que pode te proporcionar coisas prazerosas. Então, opa, eu existo. Se permita, se explore. Né? Eu tenho tudo isso aqui. Então, veja que posições que numa relação vai ser melhor aqui pra você. Que posições aqui que é melhor, que não é. Então, ao trabalhar isso, eu percebo que assim, não é só os homens que não se conhecem. São as mulheres. E aí vem até isso que você falou assim, né, eu preciso esvaziar, ou enfim. O quanto a gente também vai para uma questão diferente. Eu, mulher, eu tô triste. Eu vou comer um chocolatinho, né? Tô triste. Tô com raiva. Puxa, um chocolatinho agora vai bem para dar uma aliviada. Nossa, hoje eu tô muito feliz, gente. Mereço um chocolatinho, né? Uhum. Então, as emoções, elas estão baseadas na comida. O homem, nossa, hoje eu tô muito feliz. Vamos dar uma transadinha, né? Hoje eu tô muito triste. Uma transadinha pra dar uma ajudada, né? Hoje eu tô puto da vida. Uma transadinha vai bem também, né? Então, e aí que, olha, de novo nós estamos falando outra linguagem. Aí este homem que entende, porque também é ruim. A comida baseada na emoção é ruim. Ela vai ter consequências. O ato sexual baseado na emoção também é ruim. Por quê? Porque quando nós estamos falando, né, de uma relação A2, é A2. E aí nem sempre o outro naquele dia tá super disposto, talvez não vai afetar a sintonia, e aí vai faltar. E aí só vai ficar aquela coisa assim, foi bom pra você, meu Deus, olha o frango que eu tenho que tirar da geladeira. E aí a mulher começa a entender o quê? Eu não gosto. Eu não gosto mesmo, ou talvez eu só tô sendo a válvula de escape do outro, e ok, pra ele não ficar bicudo. Vou me submeter, porque eu prefiro ficar ali aqueles minutinhos me submetendo a isso do que ficar uma semana com o homem bicudo do meu lado. Então, o ato sexual vira uma relação onde eu faço para evitar cara feia e não por prazer. Obrigação. É uma obrigação onde me traz um certo alívio. Ok, valeu por hoje, agora eu vou conseguir evitar cara feia. É um alívio, mas não é um orgasmo. E o quanto a gente vê mulheres, eu falo assim, porque lá na Chocolate com Pimenta a gente sempre tem aquele lema de que a gente não quer vender só o produto, a gente quer entender que produto a pessoa está procurando para que ela leve o produto correto. Então, como é visível dentro da sociedade em que a gente atende, o quanto as mulheres vão levando essa sexualidade em banho-maria, como você acabou de falar. Eu só faço para cumprir tabela, eu só faço para cumprir obrigação. E aí chega no momento que ela explode, não gosto mais. Pega uma aversão. Uma aversão, aí separa. Aí ela conhece um novo homem. E aí eu descubro que ela descobre que tem perereca. Aí ela descobre que o sex shop é maravilhoso, porque daí ela começa... Então eu falo assim, porque tem muita gente que olha assim pra mim. A gente tá numa reunião de network, ou eu tô numa festa, as pessoas não me conhecem. O que você faz, Ivone? Eu tenho um sex shop. Eu sou casada, não preciso.
Você que Mas mais daí ela precisa. separa e ela começa a precisar quando ela começou a conhecer outra pessoa. Então, por que não Deixa pra investir depois. naquele relacionamento? Pra que deixar pra depois? Até porque é muito sofrimento, É. né? O divórcio em si, as dores, eles causam muitas dores, muitos traumas. E a sexualidade, né, não é a primeira causa disso, mas é uma das causas que levam um casal, sim, a perder a sua sintonia enquanto casal e se distanciar. Né? E muitas vezes a gente está tendo já alguns problemas muito grandes, onde esse casal está se desconectando tanto, até por conta disso aqui, onde hoje a gente tem a pornografia dentro de casa, a qualquer minuto, de Exatamente. todos grupos os jeitos. masculinos é o que mais a gente encontra. O que mais tem. são- E o quanto isso tudo, né? O que a gente começa a perceber? A gente começa a identificar algumas situações onde a pornografia ela está entrando nos lares e a gente precisa lembrar, assim, está trazendo um processo de vício no universo masculino. Os homens, de um modo geral, não são todos, mas é mais comum nos homens do que nas mulheres, eles caem muito mais fácil nos vícios. O que são os vícios? Vícios aqui eu tô falando de todos, tá? O que é vício? É tudo aquilo que eu não tenho mais controle. E eu preciso ter aquele comportamento para me trazer uma sensação de prazer ou de pelo menos de ufa, né? Então, eu perdi o controle, é um vício. O vício é sempre um vazio que eu preciso tampar um buraco. Geralmente, esse vazio vem por falta de pertencimento. Eu não me sinto pertencente naquele sistema familiar, eu não me sinto pertencente naquela empresa, eu não me sinto pertencente ao meu próprio casamento. E aí eu venho um vazio muito grande, tá tudo muito ruim, não sei dar conta disso. Qual é o jeito correto da gente aliviar as nossas dores? Falando sobre elas, pondo pra fora. Só que os homens, nessa sociedade que a gente vive, eles não são ouvidos, eles não são, quer dizer, antes eles não são nem ouvidos, porque eles nem falam. Porque eles não são ensinados a falar e muito menos a ouvir. Então, e nós mulheres não. Nós somos ensinadas a falar, a gente pode chorar, a gente vai na casa da Pro homem é uma fraqueza, é uma né? fraqueza, então ele tem que ser forte. A maior bobeira que ensinam pro universo masculino é que o homem não chora, que isso é coisa de mulher. Não, isso não é coisa de mulherzinha, chorar é coisa de humano. Né, não de mulher. Então, esse homem ele tem que estar engolindo. E aquilo vai inflando ele de dores, rancores, né, e temores. O que eu faço? Eu preciso me aliviar disso. E aí eu busco válvulas de escape para tentar me aliviar. A gente tem hoje um movimento social que sabe disso e se aproveita disso para ganhar dinheiro sobre isso. Se eu tenho um homem saudável emocionalmente, esse homem não vai beber. Você já pensou, se esses homens param de beber, o quanto a indústria que envolve a bebida perderia de dinheiro? Então eu preciso que esses homens fiquem doentes emocionalmente para beberem. Quanto o tráfico ficaria sem sentido se as pessoas não se viciassem? Então eu preciso que as pessoas fiquem amarguradas emocionalmente para que elas consumam drogas. Eu preciso, inclusive, que as pessoas, que os homens, de modo geral, eles fiquem noiados sexualmente falando e se percebam sem a sua virilidade, porque aí eles vão consumir muito mais medicamento e muito mais site de pornografia. O que os sites de pornografia eles proporcionam? Tá muito fácil, porque tá aqui dentro. Muito bem. Tá aqui dentro. Aí, eu tenho a morena, a ruiva. Ah, cansei da ruiva, loira. Ah, cansei de ser na cozinha, agora eu quero no quarto. Tem três, então, assim, a cada segundo, a cada minuto, eu vou trocando. Aí, o meu corpo, né? E aí, cada vez que eu vejo a pornografia, eu me automanipulo, essa ejaculação vem mais rápido, até porque o braço cansa. Aí eu vou pro corpo real. E aí, lá no corpo real... É tudo diferente? Não dá pra fazer isso aqui, não. né? A loira não fica ruiva. Até porque pra ela ficar ruiva demora e ia ter que ser no salão. Dá pra fazer aí na chocolate com pimenta e mudar a fantasia, né? Exatamente, né? Muda a personagem. Mas, enfim, não é tão rápido assim, né? E aí, de repente, eu me vejo com essa mesma mulher, que talvez hoje ela tá bicuda, porque eu não ajudei ela em casa, não ajudei ela em outras coisas, ela tem os seus motivos pra estar bicuda também. E aí, eu só acho ela uma chata. E aí a gente começa a brigar. Até que um dia, realmente, a relação rola. E aí, quando eu vou pro corpo real, veja, o meu corpo... Existem questões neuroquímicas aqui. Sim. E isso começa a acontecer de uma facilidade tão intensa que o corpo, na hora do corpo real,
esse meu corpo não funciona direito. Ele não tem a virilidade que eu esperava e ele nem é tão ticudão igual o moço lá do filme. E aí eu começo a entender, achar que primeiro que é você, que é o problema, e não sou eu. Aí, geralmente a culpa é do outro. Então a culpa é sua e não minha. Aí depois tá, então ok, então o que eu vou fazer? Então eu vou procurar outra parceira. Aí eu até vou pra outra parceira. A primeira vez funciona. A segunda vez, terceira vez não funciona, tá morena aí, né? Aí não funciona, dá o pai. Então não, é vocês que estão erradas. Aí eu vou pra uma terceira parceira. E aí eu começo a perceber que a coisa não tá mais funcionando direito. Logo eu preciso do quê? Medicação. É isso que o sistema quer. Que a gente fique consumista, preocupados com isso, que a gente fique nesse consumo, que a gente fique nesse movimento, exatamente desta forma. Meu sabe? Deus, né? Que, olha, você começa a trabalhar ali a história que vem e você vai entendendo da onde buscar a origem. Dos problemas, lá é muita coisa. Quanta assunto, quanta coisa que... Nossa, ficou... olha, tem muito assunto ainda pra gente perguntar, mas olha... Eu quero fazer uma ligação com o que você comentou justamente ali da pornografia, que a gente falou bastante hoje, do quanto ela tá fácil, acessível. Existe um tabu muito grande, já que a gente está falando de tabu, sexualidade, que é o sexo anal. E como eu falei pra você, na Chocolate com Pimenta, a gente busca atender de uma maneira correta, não só vender o produto. E aí, a mulher busca o dessensibilizante anal. E aonde o homem aprendeu a fazer o sexo anal? Então, a primeira coisa que eu falo para aquela pessoa que vai lá buscar o dessensibilizante, posso te dar algumas dicas? A primeira dica é, você precisa falar pro seu parceiro que o sexo anal não é o que ele vê aqui, ó. O sexo anal não é. Você não vai fazer aquilo porque aquilo é editado, aquilo é caras e bocas falsas. Então, assim... Primeiro, se você tá disposta a fazer o sexo anal pra agradar, porque geralmente os homens têm esse fetiche. Eu, trabalhando na Chocolate com Pimenta, há 16 anos, até hoje eu atendi uma mulher falando que o marido não queria, e eu acho que o marido mentia pra ela. Então, se você tá disposta, a primeira dica que eu te dou, a primeira coisa que vai funcionar muito não é o dessensibilizante. É você falar pra ele que isso aqui não existe, que isso aqui não é real. E aí, depois, sim, você precisa de um bom dessensibilizante. Fora outras dicas que, aí, se você quiser, ó, chama lá no WhatsApp que eu mando, um áudio de 5 minutos. Falando tudo, desmistificando tudo e fazendo com que você tenha uma experiência incrível aí, inclusive pra você, não só pro parceiro. Porque eu acho que quando você tá disposta a ir pra uma relação e fazer essa experiência, você também tem que sentir prazer, né? Então... Tudo isso explicadinho na Chocolate com Pimenta. Mas a primeira dica é essa, gente. Isso aqui não é real. Né? Cuidado. Porque a maioria das coisas é isso. É uma edição, é um vídeo, é um filme. Só que aquilo começa a ficar tão natural... E hoje tá tão fácil, porque tá aqui acessível, né? Às vezes a gente brinca com os homens da nossa geração, aí dos seus 40, 50 anos, para ter acesso, eles tinham que, meu Deus, a revista era uma coisa cara. Aí um conseguia comprar, aí passava para todo mundo, era escondido. Acho que tinha um filme... Na Band, se eu não me engano, que era na sexta-feira à noite. Ai, como que era? Não, tem era toda nome. Madrugada, se eu não me engano, tinha um nome. Tem o nome da moça. Vai, ele sabe. Vai lá, produção. Produção, como era o nome? Emanuele, é isso mesmo. Olha a cara dela, falando assim, como que você sabe? Porque ele é homem, filha. Só eles assistiam. Mas era assim, era aquela expectativa. Era esperar os pais dormirem, né? Hoje tá aqui. Hoje tá na palma da mão. Até pros adolescentes, pras crianças. Enfim, então assim, chega a ser perigosíssimo demais. Exatamente. Eu tenho uma conhecida, tipo, uma amiga minha, a gente estudou juntas, ela descobriu que a filha dela, porque daí ela foi lá ficou no histórico que a filha dela, de 11 anos, estava assistindo filme pornô. Ela falou assim, meu Deus, quebrou a inocência da minha filha. Então, tudo isso facilitou a nossa vida. Mas todo cuidado trouxe, né? Mas, Daisy, que prazer imenso receber você aqui. A gente ficaria muito tempo conversando, porque tem muita coisa. Esse assunto de tabus é muito sério. E a gente gostaria de que você deixasse uma mensagem, né? Como que a gente pode... eu falo que autoconhecimento é tudo na nossa vida, né? Mas você que recebe tantos pacientes no seu
seu consultório, né? Como trabalhar, que mensagem você deixaria aí para os nossos pessoas que estão ouvindo o nosso podcast, que vem aí buscando, desmistificando, descobrindo prazer no seu corpo, querendo aí falar, esse aqui serve pra mim, isso não serve, porque eu acho que é isso que nós, tanto homem quanto mulher, tem que ver o que cabe a ela, o que não cabe a ela, mas só a partir do momento que ela conhece. Enquanto ela não conhece, ela não tem o direito de falar muita coisa mesmo, porque ela não se permite descobrir, né? Mas assim, o que você deixaria aí de mensagem aí, de tantos tabus que nós temos nessa nossa sociedade? A primeira coisa que eu acho tente identificar qual tabu é teu e qual é dos que vieram antes de você. Perfeito. O que é meu? O que eu falo, ai não, só de pensar em alguém fazendo isso comigo, ai, me dá um ruim. É meu. Ou, sei, acho que seria até tudo bem, mas meu Deus, nossa, minha avó não pode saber que eu tô fazendo uma coisa dessa. Não é meu. É dela. É dela. Então, o que é meu? O que eu não gosto? O que eu não gosto muito disso, isso me dá um pouco de nojo, isso me dá um pouco de ressalva. É meu. Porque a gente tem que prestar atenção nas nossas emoções, né? E a sexualidade, ela tá muito em volta das suas emoções. Então, assim, eu tô fazendo porque todo mundo faz, então talvez é isso que eu preciso olhar. Eu tô fazendo porque é assim que tem que ser, né? Então, assim, todo mundo assiste, eu tenho que assistir, então... todo mundo faz, eu tenho que fazer, todo mundo compra, eu tenho que comprar. Então, o que é realmente algo que eu gosto e o que é algo que eu... é legal, comprei, gostei, ou gostei mais ou menos, ou não usaria de novo. Se perguntar, né? Sentir as suas emoções, se permitir, né? Se meu. Ficou curiosa, tá, mas o que é? Vou lá descobrir, né? O que é seu? A gente não se pergunta, né? E você, assim, pra mim, é uma coisa, assim, que eu ensino muito também, que é isso. O que é meu? O que é do outro? Se tá incomodando em mim, eu vou trabalhar em mim. Se tá incomodando pelo outro, deixa lá com o outro, vai lá pelo outro. Descubra o que é seu e o que é do outro, separa e vai viver sua vida, assim, eu falo, né? Ai, que delícia. E nós começamos o Pode Desejar hoje falando de sex shop, então a produção vai me entregar aqui um presentinho pra Daisy, da Chocolate com Oba! Pimenta. Tá? Daisy, como a gente não sabe, assim, qual o seu gosto, enfim, nós trouxemos um sabonete íntimo, que ele é incrivelmente maravilhoso. Ele tem probióticos pra deixar ali a sua pepeca toda linda e saudável também, que é muito que legal. importante, tá? E ele também tem depantenol que vai ajudar a hidratar. Então vai ficar saudável, hidratada, cheirosa. Marido que lute. Exatamente. É da linha da Débora Seco, inclusive delícia. No nosso cenário hoje aqui, ó, está toda a linha da Débora Seco aqui. Pode. Olha que legal. Cadê? Tá aqui na O câmera. cheirinho dele é muito bom também, tá? Aberto. Gostoso. Ai, amei. Obrigada. Ai, gratidão. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí para os nossos ouvintes sobre como quebrar, então, os tabus para entrar e usar produtos de sex shop pra gente encerrar o... Bora ir no sex shop. Acho que a primeira coisa é conhecer. Conhecer, exatamente. Ir pra conhecer. O primeiro, a quebra de tabu. Mas eu tenho muita vergonha. Então entra num contexto mais virtual. Assim, veja produtos ali, tá? O que eu... eu acho que eu, sei lá, quero ver tipos de vibradores que tem. Entra na internet pra ver. Nós temos um site, inclusive, da Chocolate com Pimenta, que a gente vai Bora. deixar aqui. Vai Entra lá aqui. descobrir, porque lá a gente explica, a gente fala, porque a Chocolate com Pimenta a gente não só vende produtos, a gente fala que a gente estimula o prazer, estimula a mulher se conhecer, estimula ela a se permitir. Não é venda de produto, é venda que ela descubra o prazer que existe dentro dela, né? A gente vai deixar aqui o site. Entra lá, se você tá com vergonha, Isso, começa por aí. Começa pela internet, começa vendo. Esse interessante. Porque também tem aquela coisa assim, não, essas coisas sempre tudo muito caro. O que é muito caro? Depende, às vezes você vai... Quanto vale o seu prazer, quanto o seu vale, né? autoconhecimento, Exato. Então, né? assim, às vezes eu tenho certeza que na loja vocês têm de uma coisa que seja um pouco mais simples, que talvez caiba no bolso da maioria das pessoas. certeza. E temos também coisas mais caras, né? Enfim, então... Aonde está o meu bolso? Onde está o meu desejo? Onde está... Então, já começa por aí, entra no site, E qual é o grau de importância, né? Porque, inclusive, essa semana nós estávamos falando sobre essa questão de preço, né? Qual é o grau? Para mim, um vibrador não tem valor. Eu vou lá, se é bom, eu vou e compro. Por quê? Pra mim é muito importante. Porque eu sei o que ele vai me proporcionar. Eu sei que o meu corpo é ilimitado. Já uma roupa, eu já
fico com ressalva, né? Até que valor eu pago dessa roupa? Então, é você se permitir E são isso. valores onde cada um sabe quais são os seus Sim, valores, né? Por isso que, assim, se eu tenho vontade, mas eu tenho vergonha, então começa pela internet. A internet tá aí dentro da nossa casa justamente para isso. Sentir necessidade, quero ir lá para que as meninas me expliquem melhor. Ótimo, vai, né? Vai lá para conhecer, vai lá para saber, vamos lá para identificar. Então, acho que tudo é muito rico, né? Se é pro nosso bem-estar, se é pro nosso bem, é como eu falei, o nosso corpo é um presente de Deus. Exato. E se esse corpo, Deus nos colocou sensações de prazer nele... É porque a gente explore também, né? É porque a gente pode, ele é um presente. A gente precisa olhar para isso como um presente pro meu corpo. E isso não me faz uma pessoa promíscua ou coisa parecida. Não, eu sou uma pessoa que eu posso entender que esse corpo, ele é um presente. É um presente para nossa vida aí. E a gente já tem tanta amargura nessa vida, né? O prazer não precisa ser um tabu, não. Não. Mas sim, o direito de todos nós, né, Ivone? Exatamente. Deise, muito obrigada. Eu que agradeço. Tenho certeza que você vai ajudar muitos os nossos espectadores aqui do Pode Desejar com essas sábias palavras. Tenho certeza que vai contribuir muito aí e quebrar muitos tabus. Obrigada pela sua participação. Vamos deixar aqui também o Instagram da Deise Rosa para você. Caso você queira entender um pouco mais, esteja precisando de um acompanhamento, ela está à disposição também. É só seguir ela lá e buscar ela também no consultório. Gente, e olha só, no próximo episódio nós teremos cenário novo, exatamente. Então a Deise Rosa, com todo esse conhecimento dela, com essas dicas incríveis... Vou ter que voltar. Vai ter que voltar. Outras vezes, também para conhecer o nosso cenário. Pode desejar do próximo episódio já tem. Cenário novo, uau, que incrível. Ó, você tá encerrando o nosso episódio, um ciclo aqui com esse cenário. E agora damos um passo mais importante ainda para um novo cenário. Que incrível. Incrível. Encerramento em grande estilo com Deise Rosa.